Oi, gente. A SEEB, a nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia, precisa de você. É o seguinte, nós vivemos das nossas contribuições e doações voluntárias dos sócios integrantes, eu sou um deles, e também da nossa arrecadação com os eventos que fazemos e do nosso bazar, da nossa cantina, da nossa livraria. Obviamente, para enfrentarmos essa pandemia, seguindo os protocolos de saúde, não estamos realizando eventos nem reuniões presenciais. Mas para manter a nossa SEB viva, transmitindo as nossas palestras e os nossos cursos online, nós precisamos de você. Contribua com qualquer valor através dos nossos dados bancários do Pix, que está aqui nessa tela. Você também pode ajudar. Eu conto com você. Boa palestra. Um beijo. Boa noite, amigos e amigas da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. É um prazer estar aqui com vocês em mais essa tarde, para a gente bater um papo agradável. Como eu tenho aprendido por aí, recostem-se nas suas cadeiras para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão da temática de hoje, sobre os suicidas, onde a gente vai beber numa fonte primordial, que é o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no seu capítulo 5º. Vamos pensar um pouco, refletir um pouco em torno desse tema. E a minha proposta nessa tarde é trabalhar com vocês em dois olhares. Um olhar mais narrativo, em torno da temática, e, se Deus nos permitir e a inspiração divina nos chegar, construirmos aqui com vocês nessa tarde uma reflexão descritiva em torno dessa temática. Vamos orar. Divino amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, nessa casa de aprendiz do Teu Evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes e permita que juntos sejamos capazes de fazer progressos significativos nessa arrancada rumo à transformação espiritual. Com os nossos corações contritos diante dos sofrimentos, dos casos, das memórias, das lembranças que traremos aqui nessa tarde, nós pedimos, Mestre amado, a intercessão dos nossos espíritos amigos, para que juntos possamos tecer um quadro em torno de temática tão dolorosa na nossa humanidade terrena e, por que não dizer, na nossa dimensão espiritual. Mestre amado, certos da nossa responsabilidade, confiantes no teu apoio e da espiritualidade, nós iniciamos o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, meus amigos e minhas amigas, um abraço especial para todos os estudiosos, trabalhadores da SEB, e em especial para a Mireia, em especial para todos aqueles que nos convidam para esse trabalho de reflexão nessa casa tão acolhedora nesses tempos de pandemia. É importante para todos nós fazermos um recorte, como disse nos meus começos. Vamos iniciar, então, por uma parte, digamos assim, narrativa, onde pretendemos explorar, a partir dos conteúdos do livro O Céu e o Inferno, essa temática dessa tarde em torno dos suicidas. Para aqueles que não se lembram, o livro O Céu e o Inferno, ele foi publicado em agosto de 1865, e as narrativas que vamos abordar nessa tarde, elas estão contidas no capítulo 5º da segunda parte da referida obra, e ela tem uma característica para mim muito interessante no estudo espírita, porque são 11 casos presentes nessa obra que foram colacionados entre 1858, ou seja, um ano após a publicação de O Livro dos Espíritos, e julho de 1865, ou seja, um mês antes da publicação do livro O Céu e o Inferno. E é interessante observar que O Céu e o Inferno ele vai trabalhar exatamente essa questão da inexistência de um céu, da inexistência de um purgatório e da inexistência de um inferno. E vai nos convidar a perceber que há uma vida no mundo espiritual,
que não é muito diferente, exceto pela inexistência de todos os elementos materiais que temos aqui, que não é muito diferente da vida no plano material. E interessante observar que essa segunda parte começa justamente falando sobre o passamento, ou seja, o momento da desencarnação, que vem a ser aquele instante em que nós nos libertamos do corpo físico e entramos, vamos chamar assim, entre aspas, na outra dimensão, na dimensão espiritual da existência. E por que eu estou dizendo que isso é interessante? Porque a CEB, vocês não vão pensar nisso, né? Nem o Zé Marcos, nem a Márcia, que me fez o convite para essa palestra, nem Mireia, nem nenhum de vocês, né? É que esse foi um dos temas que eu estudei na época dos meus inícios na doutrina espírita, que já vão aí há alguns pequenos anos, não mais que 5, pode ter certeza disso, né? Quando eu comecei a estudar espiritismo e depois de alguns passeios por algumas obras, uma das passagens que me impressionou e ainda fica marcada em minha mente de forma recorrente, ela comparece, é uma das narrativas que estão nesse capítulo. Eu não vou dizer agora qual é, para vocês ficarem curiosos e curiosas, mas daqui a pouco eu conto. Então, nessa primeira parte, nós vamos viajar de forma narrativa pelos 11 casos que estão presentes na obra, e na segunda parte, nós vamos pensar um pouco juntos, eu daqui e vocês daí. Eu espero estar no chat para a gente poder dialogar sobre isso e conseguir acompanhar o chat para a gente dialogar sobre isso. Então, a velocidade de ler não é a mesma velocidade de falar, para a gente poder conseguir pensar um pouco entre o século XIX e o século XXI, como é que a gente pensa sobre os suicidas. Como disse na prece, vamos aqui honrar essas memórias e pensar um pouco em torno dessas trajetórias desses espíritos. A narrativa começa com um suicida que comparece a uma hospedaria, que era chamada de A Samaritana, e no dia 7 de abril de 1858, esse homem desconhecido, que não se identificou na entrada, pediu uma estalagem, um espaço, um quarto, para poder tomar um banho e se recompor. E diante da demora dele de aparecer, o camareiro foi até lá e, para sua surpresa, quando abriu a porta, ele havia cortado a garganta com uma navalha e estava mergulhado numa banheira de sangue. Alguns dias depois, esse espírito foi convidado a comparecer na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para trazer o seu depoimento. E ele vai fazer uma narrativa onde ele dá a perceber ao leitor que ele sabe exatamente que ele já está no mundo espiritual, ou seja, que ele já sabe que morreu. Que ele estava assim meio atordoado, meio desorientado, com a vista meio nebulosa, etc., mas que ele, de uma forma ou de outra, sabia que tinha passado para o outro lado da existência. E isso era um motivo de grande tormento. Interessante que os jornais dão conta de que ele não foi identificado, e na comunicação ele também não se identifica. E diz que ele está se sentindo aliviado, que passou por um grande sofrimento, esse sofrimento, essa angústia, esse abandono, essa falta de reconhecimento dos seus familiares em relação a ele, fez com que ele perdesse o gosto de viver, ao ponto de desejar tirar a sua própria vida como um indigente, como alguém desconhecido. E ele o faz e insiste, junto aos companheiros da Sociedade Parisiense, em não se identificar. E o espírito de São Luís acorre a Kardec e aos demais membros da sociedade nessa noite para dizer que esse espírito atormentado que fez essa passagem tão difícil, porque o espírito vai dizer em um determinado momento que quando ele passou por lá de lá, as dores mudaram de formato, transformaram-se. E ele passou a ter outros tipos de tormento e a ouvir outros tipos de vozes. Os companheiros fizeram uma prece por ele e ele partiu num processo de tentativa de reconhecimento, de reflexão, porque, segundo ele, viu os vermes corroendo seu corpo
ou seja, o corpo no túmulo, mas que ele sabia que isso era algo que estava muito mais na sua memória do que um fato real. E São Luís vai dizer que o momento posterior à morte era mais doloroso para o espírito do que o seu momento na vida material. O segundo caso que Kardec nos conta, como um cronista do mundo espiritual, é o de um pai que estava atormentado pelo fato de seu filho ter sido convocado para a guerra. Esse fato aconteceu na Itália, então o primeiro caso foi em Paris, o segundo caso foi na Itália, mais ou menos em 1859, e em 1860, Kardec e os membros da Sociedade Parisiense, a pedido de um familiar, convocam esse espírito para um depoimento. Então, o que aconteceu? O pai, vendo que era inevitável que seu filho fosse convocado para a guerra, suicida-se numa espécie de ato sublime, amoroso, para que seu filho não fosse convocado, porque se ele, o filho único, fosse o único sustento da família, ele não poderia ir para a guerra. Sofrendo pelo fato do filho ir para a guerra e nela poder vir a sucumbir, o que o pai faz? Tira a própria vida material nesse momento de desespero. Um ano depois, ele é convocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá ele vai dar um depoimento, e vejam que, mais uma vez, esse pai, tal qual aconteceu no primeiro caso, ele tem consciência de que está desencarnado, tem uma certa dificuldade para escrever o nome de Deus. A narrativa nos conta que ele escreve com uma letra grossa, vacilante, com rabiscos. Só mais tarde ele vai conseguir escrever o nome de Deus, porque ele se sentia indigno de estar na presença do Mestre, de pronunciar o nome do Pai. E aí o evocador vai fazer um processo de oração por ele, de tentativa de envolvimento, e nesse processo de envolvimento ele então consegue escrever o nome de Deus. E ele sabe que o seu suicídio, que foi aos próprios olhos dele por uma causa nobre, apesar de ter sido um ato extremo, difícil, complexo, carregava dentro de si uma dimensão, digamos assim, entre aspas, de amorosidade. Foi um momento de loucura amorosa, onde ele, numa extrema aflição, tira a própria vida. Segundo caso. O terceiro caso é de um mendigo, um andarilho, chamado François Louvet. O François Louvet, num local chamado Havre, em 1857, ele morreu, suicidou-se. Em fevereiro de 1863, ou seja, 6 anos depois, ele comparece espontaneamente na Sociedade Parisiense e dá a sua mensagem e conta que ele houvera desencarnado através de um momento de embriaguez, que lhe era quanto mais devido ao afastamento da família, a perda de suas condições financeiras, e constrói toda uma narrativa demonstrando que o seu sofrimento material levou-o a jogar-se no precipício e cair nas pedras na beira do mar. A equipe, e aí ele não conseguiu alcançar o seu objetivo desse afastamento e se sentia em maior sofrimento do que antes, porque ele achou que ao morrer ele ia se libertar dos sofrimentos. E ao contrário disso, os sofrimentos aumentavam, porque ele se via permanentemente caindo de um precipício, se esborrachando, e quando ele acordava dessa queda, ele começava a cair novamente num ciclo que se repetia de forma contínua, como um grande loop que a gente assiste nos filmes por aí. E é interessante observar na narrativa, que foi dada espontaneamente, em que o espírito vai deixando os sinais e os indicativos de quem ele era, onde ele vivia, quais condições ele vivia, como ele sobrevivia. E após a comunicação, os membros da Sociedade Parisiense vão em busca dos registros e conseguem descobrir que naquela data determinada, um homem chamado Louvet
havia pulado, e aí as pessoas, quando chegaram pela manhã, encontraram o corpo daquele bêbado arrebentado entre as pedras, demonstrando que aquela comunicação espontânea era a verdade, né? Prosseguindo na narrativa, o Kardec vai nos narrar a situação de uma morte de duas pessoas. Uma que vai ser o filho, que era uma pessoa que em março de 1865, com 21 anos de idade, estava doente, uma doença terminal, que o cronista Allan Kardec não nos diz qual era e nem revela o nome das personagens, e que a mãe desse jovem, em um momento de desespero e agonia, abraça-se ao filho enfermo e diz: filho, não se preocupe, não tarda, nos encontraremos. E é dada a extrema-unção a esse jovem, e a mãe some de cena, ninguém a vê. Quando o jovem desencarna e todos saem à procura da mãe, ela estava enforcada no celeiro. Então, mais ou menos no mesmo momento em que o filho desencarna, a mãe comete suicídio. Essa história, Mireia, é a história que está na minha mente, deve fazer aí alguns bons anos, que eu não vou dizer quais, senão vocês vão descobrir minha idade, vocês vão ter que adivinhar pela cor do meu cabelo. Porque, para mim, ela é uma história que marca uma compreensão, e vem marcando ao longo do tempo, ela está sempre presente nas minhas reflexões, sobre duas mortes. Uma que é um fechamento de um ciclo, porque uma morte de um jovem de 21 anos, que a gente admitiria, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras, que era alguém que tinha um futuro pela frente, que tinha toda uma perspectiva, e os Espíritos vão nos dizer: que perspectiva, que vida, porque cada um passa por aqui o tempo necessário para viver as suas experiências, os seus desafios. E a mãe, que tinha, nessa desencarnação do filho, uma oportunidade de resignação, de obediência, de paciência, de confiança irrestrita em Deus, num gesto de sofrimento extremo, comete suicídio. E o espírito do filho é convocado, em primeiro lugar, na sociedade parisiense, e vai dar o seu depoimento, e esse depoimento é um depoimento tocante, porque é um espírito que tem consciência da desencarnação, que tem consciência dos motivos da sua desencarnação, e, contrito da sua condição, lamenta-se pela irresignação de sua mãe, sem poder fazer nada por ela, porque cada um tem que ser responsável pelos seus próprios atos. E, no momento posterior, a mãe é evocada e comparece esbravejando. Pense aí numa mãe que a gente aqui, bom baiano, diria, pegou ar. Pensa aí, Zé Mar. Pegou ar e chegou, foi xingando, brigando. Ela estava brava. Eu fico imaginando, porque naquele tempo era psicografia. O espírito estava escrevendo, eles mesmos dizem, de uma forma rápida e aligeirada. Pense aí, se fosse aqui na Bahia, na época da psicofonia, como é o nosso tempo atual, que barraco essa mãe desencarnada não tinha feito. E o Kardec vai esclarecer, chamar nossa atenção, que ela estava consciente, ela estava brigando com o divino, ela brigou com Deus encarnada e continuava brigando com Deus desencarnado. E o evocador vai dizer para ela, não é assim que está escrito lá, né? Óbvio, é uma sociedade de estudo aqui, então os erros são todos meus. Ele vai dizer: minha comadre, presta atenção, a senhora estava esbravejando do lado de cá, chegou do lado de lá, continua brigando, não está vendo que isso não vai fazer a senhora se reencontrar com seu filho? Pois é, mas veja bem, diz a mãe, como é que o amor de uma mãe não é considerado por Deus? Que Deus é esse? Uma mãe que ama tanto seu filho a ponto de romper com os vínculos da existência para encontrar com ele, quando chega do outro lado, não encontra. Ai, que injustiça, diz a mãe. E o evocador vai orientando, vai fazendo preces, vai dizendo a ela que é preciso que o tempo passe para que eles possam se reencontrar. Por que essa história fica na minha cabeça? Não vou contar agora não, só vou contar depois. Aí, o cronista Allan Kardec prossegue e vai nos contar a história de um duplo homicídio.
Esse é um caso interessante. Uma jovem, apaixonada, amante da vida, de família bem posicionada, com condições sociais bastante relevantes, se apaixona por um determinado rapaz. Porém, esse rapaz não era tão rico quanto os seus pais gostariam que ele fosse. E um amigo dele, que era mais rico do que ele, foi o escolhido para ser o marido da jovem Palmieri. Palmieri, como uma boa moça dos 900, né, do século XIX, essa boa moça do século XIX, ela vai aceitar a determinação familiar e casa-se com esse outro homem, que era o melhor amigo daquele pelo qual ela era apaixonada. Olha que trama, parece coisa de romance, não é? E aí, ela amava um, casou com o outro, que era o melhor amigo do seu amor. Convivia na casa dela, olha que tentação, olha que vontade de pular a cerca, né? Ali os dois, e o marido confiava tanto nela, confiava tanto no amigo, e sabia da fidelidade dela e da fidelidade do amigo, que quando ele precisava sair, ele chamava quem para ficar com a esposa dele? Esse amigo. O camarada foi atormentando a mente, solteiro, apaixonado pela outra casada, não aguentou, casou. Casou-se, mas não vivia feliz. E para aumentar a tentação, o que acontecia com a esposa com o marido de Palmieri? Toda vez que ele precisava viajar ou sair, quem ele chamava para ficar com a esposa? O amigo. Até que um dia, o sofrimento, a angústia entre os deveres morais da época, entre vamos dizer assim, como o próprio Kardec coloca na narrativa, os compromissos de ambos e a honradez de ambos não permitia que eles pulassem a cerca. Não está escrito pular a cerca lá, não. Depois vocês que vão assistir no momento e depois em outros momentos, preste atenção, não é assim que está escrito lá, não. Isso é o baianês de Emílio Fial dentro da palestra, né, para a narrativa. Allan Kardec, ainda bem que ele é benevolente, não vai brigar comigo, né? Então, os dois, um dia, não aguentando esse sofrimento, não aguentando essa angústia, decidem suicidar. Escreve uma carta longa, contando os motivos e dizendo que entre o amor, que era incontrolável para eles naquele momento, e o dever, que eles precisavam manter pela honradez e respeito ao esposo e à esposa, um do outro, eles iam morrer. E o último pedido era que fossem sepultados juntos. Quando o marido de Palmieri chegou em casa, que encontrou o bilhete e o casal morto, atendeu o pedido deles. Olha que marido amoroso. Reconheceu o motivo que os levou e cumpriu a última vontade do casal. Sepultou juntos. O que acontece? Allan Kardec e a turma lá do Instituto, aliás, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que sabe que a morte não existe, que sabe que o lado de lá é parecido com o lado de cá, que não tem medo de espírito. O que fez? Evocou o casal para poder vir dar o depoimento. Pediu primeiro autorização ao guia espiritual. O guia disse que naquele momento não seria possível porque eles estavam muito atormentados, mas que decorridos mais uns 8 dias a partir daquele instante, que ele poderia ser convidado, que eles poderiam ser convidados a se comunicar, mas que eles não iam se ver, estariam separados por um denso véu, por uma espessa capa que não lhes permitiria ver-se uns aos outros, apesar de estarem os dois no mesmo ambiente. E é muito interessante para mim a narrativa da jovem, porque ela é uma narrativa que tem muito a ver com as nossas comunicações espíritas na atualidade. O evocador conversava com ela ouvia determinadas palavras, mas quando ele falava em Deus, em caridade,
em perdão, em amorosidade, ela não conseguia ouvir nada. E ela diz isso. Você fala e são vozes, barulhos desencontrados. Aí ela diz assim, em determinado momento, enquanto ele está orando, eu não consegui ouvir nada que você disse. Ela diz, não, ela escreve, né? Eu não consegui ouvir nada do que você disse, apenas a palavra graça. Depois que a reunião terminou, aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque a narrativa não é assim tão rude como eu estou contando aqui. Depois que a reunião terminou, eles conversando sobre o tema, uma das pessoas presentes diz que, ao ouvir a narrativa do sofrimento daquela jovem, orou fervorosamente, pedindo a Deus e aos irmãos espirituais que a acolhessem e pediu graça, que Deus desse a graça. E ela aí ouviu essa palavra no meio do turbilhão de palavras que eram pronunciadas. Mais ou menos a mesma narrativa vem por parte do rapaz. Ambos numa situação de grande tormento. Ela diz, é como se eu tivesse um grande peso sobre a minha testa, que eu não consigo ouvir praticamente nada. Então, um duplo homicídio. Vão anotando aí os casos, não se esqueça. Então, nós já passamos, para você que sintonizou agora, não vai voltar para assistir antes, então vou relembrar. Estamos falando aqui do capítulo 5º do livro Céu e Inferno, que está narrando, na segunda parte, que está narrando os casos de suicidas, e eu estou aqui nessa parte narrativa, contando para todo mundo aqui. Já falei do suicida da Samaritana, já falei do pai que se suicidou para o filho não ir para a guerra, já falei de um homem deslocado que pulou de um precipício em direção às pedras, de uma mãe que, não suportando a perda de seu filho, suicidou-se para ver se se encontrava com ele e não conseguiu lograr êxito em seu plano, de um casal apaixonado que, não podendo ficar junto no plano material, achou que poderia ficar junto no plano espiritual porque seu amor era muito grande. E aí, quando chegou do lado de lá, foram para regiões trevosas e um não conseguia encontrar o outro. O outro caso que nós temos para contar aqui, trazido pelo cronista do mundo espiritual, Allan Kardec, sob os auspícios dos espíritos orientadores, é de um sapateiro chamado Luiz. Pessoas ricas, pessoas pobres, agora nós chegamos no sapateiro Luiz, que se apaixonou por uma jovem chamada Vitória, que também trabalhava na sapataria consertando botinas. E essa jovem, não conseguindo escapar dos encantos do Luiz, que era apaixonado por ela, mesmo sem amá-lo profundamente, aceitou casar-se com ele. E ao fazê-lo, ele, como era uma pessoa de condições pobres, humildes, e ela também, ele resolveu que ele almoçaria na casa dela, para economia, ficava perto do trabalho, etc. e tal. E assim fez, e ele sempre almoçava por lá. Um belo dia, eles começaram a discussão, dessas discussões de casais, e ele tomou umas atitudes brutas, desagradáveis, deselegantes, se mandou. Ela, quando viu o novelo que ela ia entrar, o que fez? Cascou fora. Disse que não queria mais casar com o Luiz. Olha, pense aí num homem apaixonado como é. Mireia, que é psicóloga, hein? O caba não ficou bom, não. Era para cima e para baixo, atrás dela, e ela não atendia, não te quero, você não é para mim, eu não sou para você. E ele foi rodando atrás dela, foi correndo, busca daqui, busca de lá, bate na porta, procura, faz serenata, e nada dela querer o Luiz. Até que um dia ele bateu na porta dela de forma desesperada, ninguém abriu, ninguém atendeu. Ele falou, já que você não vai me atender, é aqui que eu vou ficar. E silêncio se fez. Ela viu um baque, achou que ele tinha sentado na soleira da porta e falou, ele vai ficar aí, eu também não saio. Decorridos aí uns 15, 20 minutos, não se sabe bem ao certo, porque ninguém estava lá filmando e com o relógio na mão, nem existia naquela época relógio de pulso. Então, narra o Allan Kardec que mais ou menos uns 15, 20 minutos depois, alguém passou na rua e tomou um susto com aquele monte de sangue, com aquele cara caído. Quando a Vitória abriu a porta, se deparou com a poça de sangue e o caba com a faca cravada no peito. Tentaram reanimar, puxa daqui, puxa de lá, naquela época, no século XIX, em 1858, não tinha SAMU, não tinha essas assistências que tem hoje.
o camarada já estava no plano espiritual. O que fez a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando viu essa matéria no jornal? Convidou o Luiz para poder vir bater um papo com a turma. Olha que turma que tinha um bom relacionamento com os espíritos e que São Luís, guia bom, né? Que era São Luís que coordenava toda essa parte aí para Allan Kardec poder escrever as crônicas, né? Anotava tudo, o pessoal, ali junto com o Flammarion, com o padre Gabriel Delane, com aquela turma jovem ali que estava junto com eles, né? Naqueles momentos iniciais da doutrina espírita. E aí começa um diálogo pitoresco para o século XIX. No século XXI já seria um pouco diferente. Nesse diálogo, o São Luís vai dizer que a Vitorien também tinha uma certa responsabilidade por aquele episódio, porque ela alimentou na cabeça do Luiz uma ilusão que ela deveria ter destruído desde o começo, porque se ela não amava o camarada e sabia que ele era apaixonado por ela, por que deixou ele se envolver tanto? E aí vem a manifestação do Luiz, que para mim também é uma das manifestações pitorescas desse capítulo. Porque o Luiz sabe que morreu, sabe que fez besteira, sabe que a Vitorine não era apaixonada por ele, e ele mesmo diz, mas que bobagem que eu fiz por uma pessoa que não me ama. Como é que eu fui cometer uma besteira dessa? Até hoje eu olho e fico vendo a cena, e a cena se repete, eu enfio a faca no peito e falo assim, mas rapaz, como é que tu fez uma bobagem dessa por alguém que não te ama? Mas fez. E aí faz-se oração por ele, e ele diz assim, eu estava num momento de extremo tormento, de extrema aflição, de extremo sofrimento, e aí pergunta, você ia se matar? Você foi lá com essa intenção? Não. Mas quando eu cheguei lá, fiquei louco, o sangue subiu para minha cabeça e eu vi a única forma de eu me livrar dessa dor é morrendo. E aí ele tibuft, enfia uma faca no peito e ali ele desencarna. O próximo caso, então nós falamos de pessoas religiosas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas miseráveis, é de um ateu, um senhor JBD, que não se sabe o que significa, pode ser Jacob, José, Joseph, ou qualquer nome que o valha, que era um homem rico, bem posicionado, instruído, mas materialista ao extremo. Ele e o irmão. Diga-se de passagem. O irmão morreu primeiro de causas naturais, triste com o mundo. E o JB, não conseguindo suportar a angústia, o sofrimento, a ansiedade e as suas dificuldades, se joga e morre afogado. É convocado na Sociedade Parisiense, também por esses desbravadores do mundo espiritual, que não tinha medo de espírito, que lia no jornal e conversava com o São Luís. São Luís, a gente pode chamar esse cabo aqui para conversar com a gente? São Luís, pode, dá para ele vir. Eu disse, não, ainda não pode não, espera mais um pouco. O camarada vinha e batia um papo com eles. Esse JB mesmo, a comunicação dele é pitoresca, porque ele começa esbravejando, reclamando, que sofre como um condenado, etc e tal. E aí, quando o evocador pergunta para ele o que aconteceu, como aconteceu, ele diz assim, eu vivi uma vida sem esperança, achei que eu ia morrer e tudo ia se acabar, e agora eu estou tendo que admitir esse negócio aí da crença em Deus. Estou sendo forçado a crer em Deus, porque se a morte não existe, Deus existe. E entabulam a narrativa sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, sobre os problemas que ele viveu na vida. Usando uma linguagem atual, o problema na cabeça dele, a contradição na mente dele, em ter que admitir tudo aquilo que ele negava em vida. Tudo aquilo que ele condenou, tudo aquilo que ele disse que não valia nada, tudo aquilo que ele disse que era errado, se tornou certo. E ele aí estava tendo que reelaborar, sabendo que estava desencarnado, sabendo que estava vivendo a vida espiritual, vendo seu corpo se decompondo, sabendo que ele ia ter que resgatar aqueles erros todos, aqueles problemas todos, aqueles sofrimentos todos, e que um novo mundo se avizinhava para ele. Não satisfeito de chamar o suicida, o que a turma da Sociedade Parisiense, que me parece um pouco com a Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, fez? Invocou o irmão
que também era materialista. E o irmão vem e diz, olha, eu morri, não consigo encontrar meu irmão, às vezes eu estou perto dele, mas não, ele foge de mim, a gente não consegue se encontrar direito. E como é que você está aí? Ele disse, rapaz, eu estou aqui e me vendo às voltas com essa mudança de pensamento e de comportamento que esse mundo espiritual está trazendo para mim, porque é uma nova forma de viver que eu desconhecia, que eu não sabia como era. E eu achei que morrendo tudo ia se acabar e não se acabou. Então, eu estou por aqui e agora vou ter que conviver com isso. E aí é uma narrativa longa, onde Kardec vai trazer para nós uma série de lições sobre a forma como esses espíritos vão reencontrando-se consigo mesmo, reencontrando-se com Deus, na direção dessa transformação tão necessária que cada um precisa fazer. Mas não acabaram os casos ainda não, vocês não estão contando. Tem um outro caso de um cidadão que se enforcou em dezembro de 1864. Era um homem rico, instruído, homem chegado à literatura, uma pessoa bem querida na comunidade onde eles viviam, mas que, por um problema com um sócio, entrou em desorganização, o pessoal começou a dizer que ele era corrupto, ladrão, etc. e tal. Ele aí não aguentou e se enforcou, o senhor Feliciano. E quando eles chamaram ele para poder se comunicar, mais ou menos nesse mesmo período, alguns meses depois, o Feliciano vem e conta uma história que é uma história complexa. Porque ele diz que não suportou a vergonha, não suportou o sofrimento, não suportou aquela situação em que ele se encontrava e tirou a própria vida. E quando ele chegou do lado de lá, encontrou um monte de gente que ficava soprando no ouvido dele, fracassado, derrotado, etc., e falando mal dele, gritando no ouvido dele, obsidiando dele, e diz a ele, é a quarta vez que você tenta e não consegue, você é um fraco. E ele vai dizer que aquela era mais uma tentativa que ele estava fazendo nessa encarnação de superar, e ele diz, eu sucumbi às provações e às dificuldades. Não tive coragem de enfrentar os desafios que eu mesmo assumi antes de retornar para a vida material. E aí é feita uma oração por ele, o evocador e os membros da sociedade fazem uma prece por ele, ele se tranquiliza um pouco mais, agradece e diz que vai tentar retornar em uma próxima encarnação para poder modificar-se, transformar-se e verificar se ele supera aquele sofrimento. A última história, e agora para aqueles que começaram a assistir mais ou menos pelo meio, e aqui a gente já está com uns 30 minutos, mais ou menos, aqueles que começaram a assistir pelo meio. A 11ª história é a história de um cidadão que morava no Canadá e suicidou em 28 de fevereiro de 1865. Em abril, a pedido de alguns familiares, ele foi evocado na Sociedade Parisiense no dia 17 de abril desse mesmo ano. O Antônio Bell era um caixa de banco, com uma vida modesta, uma pessoa simples, cumpridora dos seus deveres, mas de uns tempos em diante ele começou a ter alucinações. E ele tinha um amigo que tinha uma farmácia e todas as semanas ele entrava na farmácia do amigo para poder perguntar ao amigo qual era o veneno que ele tinha vendido para ele, que ele tinha usado para envenenar uma pessoa que ele não gostava. E o dono da farmácia, que era amigo dele, achou que ele estava ficando meio lelé da cuca, desconversava e dizia para ele que não era aquilo que estava acontecendo, que não era bem isso que estava se passando, e dava um jeito de se livrar dele, para ele ir embora. E ele continuava com aquela ideação de que ele tinha matado alguém, só que tem um detalhe. Isso acontecia em determinados dias da semana, em determinados horários. Nos outros horários, ele era um excelente profissional, cumpridor dos seus deveres, nunca fez uma escrita errada, nunca deu um problema no banco, nunca faltou dinheiro no caixa dele, e ninguém entendia como é que ele tinha esse comportamento que hoje a gente chamaria de bipolar, desviante, sei lá que termos a psicologia usaria, ou a psiquiatria, para classificá-lo hoje. Certo é que um belo dia, atormentado por essas vozes, ele foi lá e suicidou-se.
nesse 28 de fevereiro. Decorridos esses 5 meses, 4, 5 meses, março, abril, maio, junho, março, abril, 3 meses, ele foi evocado na Sociedade Parisiense. Chegando lá, ele também, não para surpresa, porque o pessoal já estava acostumado com esses espíritos que sabem o que aconteceu com eles, mais ou menos, né? Não sabe tudo, mas tem noções do que estava acontecendo com eles. Ele chega lá e vai fazer uma narrativa dizendo que em uma encarnação, 3 ou 4 instantes anteriores àquela, 3 ou 4 encarnações antes daquela, ele era muito apaixonado por uma moça, mas como ele era uma pessoa pobre, o pai da moça indicou a família da moça para ela se casar com outro cara. Não contente com essa proposta de casamento, ele foi lá, envenenou o camarada e, sofrendo com aquilo, se matou. E passou algumas vezes em que ele reencarnava e tentava se reconciliar, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, até que nessa encarnação ele veio e foi levando a sua vida tranquilamente, até que um dia o pai da vítima dele encontrou e começou a obsidiá-lo. Evidentemente que a palavra obsessão é uma palavra que deve ter sido colocada pelo narrador para a gente entender do que se falava, porque o espírito não ia ter a clareza exata do que era uma obsessão. Mas o fato é que ele vai dizer que em determinados momentos o pai da vítima dele o obsidiava, o dominava e fazia com que ele ficasse revivendo aquelas imagens dele envenenando o rapaz. E em outros momentos, o guia dele dava a ele a sobriedade para ele conduzir-se nos seus trabalhos e cumprir as suas atividades e desenvolver os seus procedimentos. Essas são as 11 histórias apresentadas por Allan Kardec, histórias de vida, apresentadas por Allan Kardec no capítulo 5º do livro O Céu e o Inferno. E dessas histórias, como eu disse antes, eu me fixo nessa história da mãe que se suicida quando o filho dela desencarna através dos processos de doença. Não sei se vocês vão se lembrar, os casamentos, as mulheres tinham entre 15, 14, 16 anos. Se o filho tinha 21 anos, ela era uma mulher que estava aí na faixa dos 35, 36, talvez até 38 anos de idade. Ele era o filho mais velho. Essa pessoa desencarna com a consciência de que ela fez uma bobagem, despertada nos processos de diálogo na Sociedade Parisiense para o seu erro, e diz que vai buscar caminhos. Eu fico pensando nessa história, como os espíritos, e entremeando com as demais, como os espíritos no plano espiritual vão encontrando os seus caminhos para os processos de renascimento, de retorno ao plano, e uma dimensão da narrativa que não está presente no cronista Allan Kardec, nem no Espírito de São Luís, e nem de Erasto, seu mentor, as influências espirituais que estão por trás dessas atitudes desses suicidas. As influências dos obsessores nessas tramas que as narrativas vão mostrando, que vem se arrastando ao longo de diversas encarnações. E por que isso fica na minha cabeça, vocês podem estar se perguntando aí. Porque quando a gente vai, no século XXI, pensar no suicídio como uma questão de saúde pública, vai pensar no suicídio como um problema social que nosso século XXI está trazendo para todos nós, e que numa visão médico-epidemiológica é um caso de uma pandemia onde aproximadamente uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. No Brasil, mais ou menos uma pessoa por hora. E que quando alguém sucumbe ao suicídio, deixa como vítima todos os seus familiares. E os estudos teóricos nos dizem que para cada suicídio que logra êxito, 3 ou 4 suicídios são tentados. Se nós imaginarmos que são mais ou menos 1 milhão de suicídios por ano, e que quando você tem um sobrevivente, ou quando você tem o óbito, você deixa 5 a 10 pessoas enlutadas ou sofridas com essa situação,
Nós estamos falando aí de uma casa de aproximadamente 15 a 20 milhões de seres encarnados que estão sofrendo com esse drama social. Mas a gente se acostumou na literatura a pensar no suicida como uma pessoa desorientada, como uma pessoa que perdeu, assim, como se fosse assim, alguém que voluntariamente comete um ato descoordenado. E os estudos modernos, eles estão mostrando que, na verdade, o suicida, ele não quer morrer. Ele quer se livrar do sofrimento, ele quer se livrar da dor, ele quer se livrar da angústia. E como ele não consegue se livrar da dor, não consegue se livrar da angústia, ele recorre ao óbito. E aí, qual é a conexão que eu faço quando eu pego o livro Céu e Inferno? É que em 1858, 1857, 1858, durante mais ou menos 10 anos, vou arredondar, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se debruçou sobre o tema e vai perceber que a causa fundamental do suicídio é o sofrimento que ninguém suporta. E o que a OMS referendou através das pesquisas em 2012 e vem repetindo os estudos de 2015 para cá, com os atlas do suicídio pelo mundo? Que a pessoa que tenta, vai tentar de novo. Que quem fala de suicídio, diferentemente do que se pensava antes, de que fala por falar, vai fazer. Quem tentou poderá tentar. E que a educação é a forma mais adequada de lidar com os suicídios. Observo nas narrativas, como apresentei para vocês aqui, que a atitude da equipe da Sociedade Parisiense não foi uma atitude de crítica, não foi uma atitude de preconceito, não foi uma atitude de julgamento. Foi uma atitude de acolhimento e de busca de fazer com que essas pessoas olhassem para Deus, olhassem para si mesmo, olhassem para a vida, percebessem a interexistência como uma oportunidade e não como um instante de sofrimento. O que as pesquisas modernas estão mostrando? O que os estudos do CVV, do Dr. Aymar Leon, do próprio André Trigueiro e de outros pesquisadores sobre suicídio, da equipe do CVV, que tem um trabalho maravilhoso, que agora tem o 188, que é um número nacional, que qualquer um pode ligar. Que nós, nas casas espíritas, precisamos mudar nossa forma de nos referir aos suicídios. Nós precisamos utilizar a linguagem da inclusividade, a linguagem do acolhimento. Nós precisamos perceber que quem pensa, quem tenta, quem consegue o malogro do suicídio, não queria morrer. Ele queria se livrar da dor, da vergonha, do sofrimento. E não encontrando outra saída, ele pensou, num momento de loucura única, num grito único de socorro. Num grito extremo, num instante em que ninguém lhe ouvia, ele achou que, rompendo com a vida física, encerrariam-se seus problemas. E como um iludido que cai na desilusão e toma um choque de realidade, ele começa a reviver aquelas cenas num processo de culpa, de autopunição, de sofrimento, que muitas vezes, infelizmente, é alimentado por diálogos de amigos nossos, de colegas nossos do movimento espírita, que tratam os suicidas como falidos, como irresponsáveis, como pessoas sem juízo, como pessoas deploráveis, assim como no passado vários grupos fizeram em relação aos suicidas, ao tirar seus nomes, ao não repetir nas preces, ao excluí-los dos rol das pessoas queridas. E o que a ciência está nos mostrando, que é o que os espíritos nos mostraram no século XIX? Que a maior parte dos suicídios poderia ser evitada se nós exercitássemos a escuta sensível em direção a essas pessoas. Se nós, ao invés de julgarmos, acolhêssemos. Se nós, ao invés de tentarmos passar sermões e dizer falta só você força de vontade,
nós fôssemos aqueles que oferecêssemos os ouvidos para que essas pessoas pudessem encontrar alguém que escutasse o seu sofrimento, a sua ansiedade. Vários trabalhos demonstram que há no suicídio uma dimensão social, há no suicídio uma dimensão que envolve o impacto do olhar da sociedade sobre o comportamento individual, sobre o olhar da família sobre o comportamento do sujeito, e o quanto é sofrido para aquele adolescente, para aquela jovem, para aquele idoso, se sentir um peixe fora d'água, um pássaro fora do ninho, uma pessoa abandonada por aquele que eles mais amam. Não é que a família o está abandonando, mas é o seu olhar sobre si mesmo que não está permitindo que ele veja a sua situação de dificuldade. E aí a gente para pensar um pouco no nosso acolhimento fraterno, no nosso atendimento fraterno. Muitas vezes a gente não exercita essa escuta sensível, essa atenção com o ouvido para a dor daquela pessoa que está ali conversando conosco. Para que ela possa encontrar um caminho, para que ela possa encontrar uma saída, para que ela possa encontrar um consolo naquele nosso comportamento, um esclarecimento na nossa casa e um auxílio. Porque quando a pessoa está numa situação de urgência suicida, nós precisamos ter nas nossas casas espíritas que trabalhamos com acolhimento fraterno, o contato da UPA, o contato do CAPS, o contato de algum profissional que possa vir buscar aquela pessoa para que ela possa sair dali para uma unidade de atendimento. E ao lado da terapia medicamentosa, nós entrarmos com a terapia espiritual nesse processo de socorro a essas pessoas que sofrem. Mas nessa tarde, melhor dizendo, que a gente já está entrando para a noite, né? Nessa tarde e noite, eu quero convidá-los a uma reflexão amorosa sobre todos aqueles que, durante essa nossa palestra dessa tarde, sucumbiram à dor, ao sofrimento e interromperam a sua vida física. Há aqueles milhões e milhões de seres que atualmente se encontram no plano espiritual e buscam acolhida nas nossas casas espíritas, buscam acolhida junto a nós no momento em que nós nos desdobramos no sono, e não são acolhidos porque a gente fica olhando para eles como se eles fossem criminosos. Nós precisamos olhar para as pessoas como vítimas, vítimas de si mesmas, vítimas das circunstâncias, vítimas de uma sociedade que nos coloca numa posição que é uma posição irreal diante da existência e que muitos seres humanos não conseguem viver com essa percepção de que estão destoando daquilo que a maioria considera o tom. E aí eu lembro de um poeta baiano que, se estivesse encarnado, estaria com 90 anos, mas como ele já está lá no plano espiritual já tem um tempo, já deve ter mais de 90, que é o João Gilberto, né? Que vai falar assim: se você disser que eu desafino amor, né? No seu poema Desafinado. Eu quero apenas deixar na mente de vocês essa referência desse poema. Muitas dessas pessoas que agora se encontram na pátria espiritual em sofrimento são aquelas que foram olhadas por nós e dissemos para ela: você está desafinado. Mas será que todos têm um ouvido igual ao seu? Cada um de nós possui apenas o ouvido que Deus nos deu. Que nós sejamos capazes de abrir os nossos ouvidos, de romper com os nossos preconceitos e perceber que essa pandemia que é o suicídio, ela só vai se resolver se nós compreendermos que o suicida é alguém que precisa ser ajudado, socorrido, amparado e acolhido. Agradeço a essa maravilhosa instituição pela oportunidade que me deu de revisitar esses temas, dos quais eu gosto muito, e de estar com vocês aqui nessa tarde de sábado para conversarmos um pouco sobre isso. Quiser conversar comigo um pouco mais sobre esse tema, entre em contato comigo. Meu e-mail é emilsonpial@gmail.com. Eu terei o maior prazer em responder às suas perguntas. Vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Divino amigo Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Dirigimos o agradecimento especial a todos os desencarnados em sofrimento que vieram aqui ao nosso lado passar e repassar os seus dramas, as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos. Que cada um de nós possa ser, para essas pessoas e para nós mesmos, um porto seguro, um ponto de socorro, um ponto de acolhimento, um ponto de luz. Que nós sejamos capazes, amigo mestre, a cada dia, de honrarmos o seu convite, de sermos apóstolos nesse nosso tempo de dificuldade, de transição e de tumulto. Com a tua paz em nossos corações, nós encerramos os trabalhos de hoje, esperando permanecer com essa luz e essa paz nos dias vindouros. Que assim seja. Grande beijo para todos e todas, me queiram bem, que não custa nada, e até um outro dia. Grande abraço.